Bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos falar sobre mentalidade hoje. Esperando as pessoas entrarem. Fixei aqui o comentário, sejam bem-vindos. Vamos encaminhando aí a live para quem você acha que tem que ouvir sobre isso, sobre mentalidade. Por que eu quero começar a falar sobre isso? Porque a gente começar a mudar hábitos, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Então, nesse mês de maio não, gente, março. Tô pensando em maio já. Nesse mês de março, mês da mulher, eu vou começar a trazer assuntos para vocês, pra gente começar a mudar a mentalidade. Né? Então, eu vou esperar as pessoas entrando, a gente vai aqui. Bom dia, seja bem-vinda Lorena, bem-vinda Tami. Vamos falar sobre mentalidade. E como que a gente muda hábitos? Mudando mentalidade. E o que isso quer dizer? Que a gente está tão acostumado a fazer algumas coisas que a gente nem percebe o que a gente faz. Bom dia, Gil. Bom dia, maravilhosa você também. Vamos falar sobre mentalidade, sobre hábitos. Hoje eu lancei um desafio para que a gente acordasse 10 minutinhos mais cedo. E qual é o objetivo? Quebrar o hábito da gente acordar atropelada e já começar fazendo as coisas, que é o natural. Aí a gente não tem tempo nem de espreguiçar na cama, nem de saber deixar a alma voltar para o corpo, né? De fazer esse movimento de começar a nos conectar, como diz a Gil, com a nossa casa, né? Com esse corpo, começar a acordar. Então a ideia desse desafio, e que vai ter um desafio por semana, é a gente repetir 7 dias, acordar um pouquinho mais cedo. Que você possa fazer um cafezinho, ir lá ficar fazendo uma meditação, uma respiração, você ouvir um louvor, você ler um livro. O que você vai fazer nesses 10 minutos é por sua escolha. Mas qual é a ideia? Quebrar o ciclo da mentalidade de que eu acordo atropelada. E isso a gente faz em tudo na vida. Então as pessoas vêm constelar, elas vêm olhar para suas relações, elas olham com relação como ela se posiciona com os pais, como ela olha para a mãe, como ela olha para o pai, e daí ela vai para a vida e ela vai fazer o que com isso? Ela precisa mudar também a forma como ela pensa, a forma como ela olha para os pais, os comportamentos. Eu me meto toda hora lá na conversa da minha mãe ou no relacionamento dos meus pais. Eu tenho que entender, eu tenho que mudar meu comportamento, a minha mentalidade de que, opa, esse lugar já não é meu. Faz sentido isso para vocês? É a mesma coisa, eu quero fazer uma dieta, eu quero emagrecer, eu preciso mudar os meus comportamentos, eu preciso mudar as minhas ações para ter resultados diferentes. Mas se eu continuar pensando que eu preciso de um prato cheio para comer, a minha mentalidade está dizendo o quê? Que eu preciso de um prato cheio. Então eu vou lá e encho o prato e como. Então, a mentalidade, ela é criada, esses nossos comportamentos, ela é criada ao longo da vida. Lá na nossa família de origem, lá com os nossos pais, com modos como as coisas aconteciam, como as coisas aconteciam dentro de casa. E daí depois, ao longo da vida, a gente vai sendo também treinados, treinados conforme as nossas experiências a pensar, a agir, a ser, a se comportar de um determinado modelo. E aí quando a gente se depara com algo diferente, isso trava. Por quê? Porque eu estou acostumada a fazer daquela forma. E daí, no primeiro movimento que eu faço, que é difícil, eu recuo. Por quê? Porque a minha mentalidade não reconhece, o meu cérebro não reconhece esse novo comportamento. E como é algo novo, e assim como a gente diz nas constelações, o novo assusta, eu recuo e fico na mesma posição que eu tô. Continuo tendo o mesmo pensamento, continuo fazendo os mesmos comportamentos.
Mas para quebrar esse ciclo, quebrar essas crenças que criam a nossa mentalidade, a gente precisa enfrentar essas crenças, né? Então, a ideia é que a gente venha, eu vou trazer esses desafios para a gente começar a movimentar e a fazer diferente. E esse fazer diferente vai gerar um certo desconforto. Tá? Então eu já vou avisar que quem for fazer, o primeiro dia talvez seja mais desafiador, o segundo um tanto menos ou um pouco mais, porém é na constância e na regularidade que a gente cria um novo hábito, né? Então, sabe a síndrome da Gabriela? Vocês já ouviram falar sobre isso? Né? Aí você vai falar com uma pessoa, ela fala assim, eu sempre fiz assim, eu sempre deu certo, eu não muda, pra mim tá tudo bem assim, é a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, né? E não tem como fazer outros resultados seguindo os mesmos comportamentos. Então, a nossa mentalidade, ela influencia muito nos nossos resultados. Então, se eu quero, vou usar o exemplo do emagrecer e ter uma vida saudável, que ele é muito mais palpável, né? Então, eu quero emagrecer, eu quero melhorar minha saúde, então eu preciso fazer uma atividade física e ter um pouco mais de cuidado com o que eu como na minha alimentação, certo? Certo, né? Só que daí eu faço um dia de atividade física. Aí essa atividade física me cansa, vai me gerar um desconforto no corpo, eu vou ficar dolorida. Eu falo, esse negócio acho que não é pra mim, eu não vi resultado ainda. Aí eu vou 2 dias, eu vou 3 dias, eu vou 1 semana e digo, eu não vi resultados ainda. Aí eu vou fazer uma alimentação, começo um pouquinho, como ali um pouco, aí daqui a pouco eu dou uma escorregada, que é desafiador, tal, daí dá 1 mês. E eu faço o quê? Oi, Dani... eu desisto porque eu não vejo resultados. Então, todo o processo de mudança, todo o processo de transformação, seja ele, né, lá no processo de desenvolvimento pessoal, seja ele quando você vem fazer uma constelação, quando você faz uma terapia, quando você se coloca a fazer uma dieta ou a praticar um exercício, por exemplo, ele precisa de constância e regularidade, disciplina. Eu preciso repetir isso várias vezes. Para quê? Para que eu crie um novo caminho neural, para que eu crie um novo hábito. Faz sentido isso para vocês, gente? Então, a mesma coisa assim, qual é o caminho que você faz para ir da sua casa até o seu trabalho? Me respondam aqui. Vocês fazem sempre o mesmo caminho ou procuram caminhos diferentes? Sabe aquela história, o carro vai até sozinho? O meu vai até sozinho. Se eu precisar mudar tiver que passar em algum lugar antes, eu até erro o caminho. Porque a gente está tão habituado para sair do ponto A da minha casa até o ponto B, que é o meu trabalho, fazer aquele caminho que a gente não pensa, a gente só segue. Agora, experimentem fazer um outro caminho. Amanhã ou hoje, voltando, pense assim, vou mudar o caminho. Vocês vão precisar estar mais conscientes, sem usar o GPS, porque com o GPS não vale, a gente ficou bem preguiçosa com a chegada do GPS, né? Então, pense assim, eu vou mudar o caminho, então o que vai acontecer? Você vai precisar estar consciente, prestando atenção no que está em torno, nas ruas, porque a gente anda e nem observa o que tem em volta. Olha aí, eu tento mudar, mas quando vejo já estou no automático. É exatamente isso, Dani. A Gabi, muito sentido. Nós subestimamos o poder do hábito e o poder da constância. Exatamente. Daí você vai lá, você vai procurar um caminho diferente. Se você não tiver consciente do que você está fazendo, como disse a Dani, já entra no automático e você vai fazer o caminho que você conhece. E você acha que no teu cérebro isso funciona só
para quem está dirigindo lá o caminho de casa para o trabalho, ou isso serve para tudo na vida? Então, a gente precisa estar bem consciente de que para mudar hábitos, a gente vai precisar mudar a mentalidade. Eu vou precisar fazer movimentos diferentes para ter resultados diferentes. Então, eu quero, por isso que eu sugeri de acordar 10 minutos mais cedo, porque vai tirar da zona de conforto. Vai ter que colocar o relógio lá um pouquinho mais cedo. Mas o que vai fazer isso? Vai dar a sensação para o teu corpo do desconforto do diferente, do desconforto do que não é conhecido. Porque quando você for fazer algo que seja maior, você quer lançar um projeto, você tem uma ideia, está diante de um projeto novo, você quer fazer um curso, você quer vir aqui abrir uma live, você quer fazer qualquer coisa nesse sentido, você já sabe qual é esse desconforto de fazer algo diferente. Eu acredito que mudando os hábitos que dão prazer a curto prazo. A gente pensa só no prazer a curto prazo. E é esse prazer do curto prazo, Cláudia, que atrapalha a gente quando a gente pensa no resultado a médio e longo prazo. Quando eu preciso fazer uma mudança, ou eu estou investindo num trabalho, eu estou fazendo um projeto, eu estou na academia para emagrecer e ganhar saúde, é um projeto a médio e longo prazo. Eu não vou conseguir ter resultados para ontem. Se eu tenho esse corpo e a minha alimentação, por exemplo, há 40 anos, desse jeito, não é em curto prazo que eu consigo mudar. Eu começo a fazer pequenas mudanças para que a gente consiga trabalhar com o cérebro e para que ele vá entendendo que quando eu começo a fazer pequenos movimentos, eu vou mudando pequenos hábitos, eu vou criando novos hábitos. Então, quando a gente olha no contexto de um todo, pode parecer muito grande, que a gente não vai dar conta. Mas quando eu diminuo reparto isso em pequenas vitórias, almejando um objetivo maior, eu vou dando para o meu corpo e para o meu cérebro pequenos prazeres. E daí eu vou vendo vantagens e alegrias e satisfação no caminho. Faz sentido isso? Gil, eu amo caminhos alternativos. Você eu sei que gosta, hein, amiga, de caminhos mega alternativos. Já viajei com você. E a gente já pegou caminhos alternativos e foi muito bom. Porque aí trabalha com o nosso cérebro para a gente ter outras opções. Senão a gente não consegue criar novas opções, novos caminhos, saídas pela direita, sair da caixa. Se a gente faz sempre a mesma coisa, se a gente segue sempre o mesmo caminho, se eu penso sempre do mesmo jeito, eu não saio da caixa. E aí, qual é o resultado disso? Só vou ter os mesmos resultados. Não tem como, gente, não tem como. Se você faz sempre a mesma coisa todo dia e você quer resultados diferentes, tem que mudar o caminho. Aí você vai criar um novo caminho. Então, por exemplo, quero emagrecer. Eu vou repetir isso várias vezes para criar um hábito, sabe? Eu vou repetir isso várias vezes para criar esse hábito de entender que a minha saúde vale a pena, de que isso que eu estou fazendo é importante e que eu vou criar esse hábito de novo. Então, para manter, deixa eu voltar aqui, a Dani perguntou, como fazer para mantermos a constância? E a outra aqui falou que a Cláudia, eu percebi que cada pequena conquista traz mais prazer. Eu me sinto adulta e realizada, então me apego a esse prazer. Exatamente, Cláudia. Você até respondeu um pouco a pergunta da Dani. Como que a gente faz para manter a constância? Primeiro, adultos fazem o que é preciso. Crianças só fazem o que gostam, né? Então, se eu sei que eu quero fazer isso aqui, eu tenho um objetivo. Qual é o meu objetivo? É um trabalho, é um projeto, é emagrecer, é saúde, é mudar minha relação com os meus pais, é prosperar, é
criar dinheiro, seja qual for o seu objetivo, esse tem que ser um futuro fechado para você. Isso tem que estar muito certo para você e alinhado. Aquilo tem que estar na tua prioridade. E aí, como adulta, eu vou olhar, isso aqui é o que eu quero, lá na frente, é isso aqui. E eu vou traçar um caminho. E tudo que chegar, tentando tirar o teu foco, tentando tirar a tua constância, você vai parar e vai olhar. Isso aqui que chegou para mim, vai me ajudar a atingir o meu objetivo? Não. Então, muito obrigada. Isso aqui que chegou, vai ajudar a atingir meu objetivo? Sim. Então, isso aqui pode ficar. Aí, nós vamos precisar fazer escolhas. E muitas vezes dizer não. Muitas vezes dizer não para os outros. E quando eu digo não para os outros, eu digo sim para mim. Sim para o que é importante, sim para o que eu quero, sim para o meu objetivo. Agora, se eu digo sim para o outro, imagine que é uma moeda, tá? Aqui é o não e aqui é o sim. Se eu digo sim para o outro, eu estou dizendo não para mim. Se eu gostaria de dizer não para essa pessoa e eu digo sim, o não fica para mim. E aí eu não consigo manter constância, eu não consigo manter regularidade. Mas constância, regularidade e disciplina não são sentimentos, são decisões que a gente precisa tomar todos os dias. Quando eu quero algo, quando eu tenho um objetivo. Às vezes vai falhar, Dani? Vai. Vai dar umas escorregadas? Vai. Vou ser bem sincera que vai. Mas você vai perceber o porquê que você falhou, o porquê que você escorregou, o porquê que naquele dia você não conseguiu ser constância. Talvez pode ser a sua mentalidade, talvez pode ser alguma crença que venha lá da questão familiar. Por que eu não termino as coisas? Por que eu começo e eu não consigo terminar? Quem na minha família começava e não terminava? Por que eu não me dedico em algo que eu gosto, que eu quero, que é aquilo que eu quero? Aí a gente volta e olha quais são as crenças que estão controlando a minha cabeça. Será que eu dou conta? Será que eu mereço? Exatamente, Dani. Constância, regularidade e disciplina são decisões, não são sentimentos. Eu não sinto constância, eu não sinto regularidade. Eu tomo a decisão de que eu vou fazer e eu vou executar. Agora, se isso começa a escorregar e eu não consigo e eu patino, aí para e olha, o que é que está impedindo eu ter constância, regularidade e disciplina? Quais são as crenças que estão começando a trabalhar aqui comigo? De quem eu vou ser diferente na minha família de origem se eu tiver constância, regularidade, disciplina e atingir os meus objetivos? De quem eu vou ser diferente? Eu mereço? Eu sinto que eu sou merecedora de ter um corpo saudável, de eu ser rica, de eu ser próspera, de eu ser bem-sucedida como mulher, como esposa? Merecimento. Eu me permito ser vista? Porque aí quando a gente começa a ganhar espaço, quando a gente começa a vir aqui a falar, começa a ganhar, uma visibilidade, eu me permito ser vista? Se eu não me permito ser vista, eu vou começar a fazer live, eu vou começar a vir aqui, de repente isso aqui não apareço mais. Aí a gente começa a observar quais são os comportamentos que eu repito da família, a quem eu posso estar vinculado, qual é a mentalidade que tem a minha família com relação a dinheiro, prosperidade, constância, regularidade, responsabilidade. Exatamente, Gil. Qual a razão de não me colocar como prioridade? Há quanto tempo vocês não se colocam como prioridade na lista de tarefas de vocês? Por isso o desafio de acordar 10 minutos mais cedo, para que você seja a prioridade na sua vida, na primeira hora do dia, nos primeiros
no primeiro momento que você acorda. Porque qual é a razão de não se colocar como prioridade? E aí, se eu não me coloco como prioridade, todo o resto entra como prioridade e eu vou ficando frustrada ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo da vida. Porque eu não faço o que eu quero. Eu não estou fisicamente como eu quero. Eu não me sinto agradável com o meu corpo. Eu não me sinto agradável com a minha saúde. Eu faço o que eu não gosto no trabalho. Porque daí eu vou empurrando com a barriga, aí eu ligo no piloto automático, né? Como disse a Dani, eu entro num automático e eu já nem sei mais quem eu sou. E eu me perco. Hoje na meditação, quando eu fui enviar o reiki, para quem não sabe, eu tenho um grupo de reiki, né? E quem quiser receber reiki todo dia, manda mensagem aqui no direct depois eu vou iniciar um novo ciclo. Tava mandando reiki e a mensagem que me veio foi da desconexão que a gente tem com a gente e quando a gente começa a procurar nos outros. Né? Então, quando eu me desconecto de mim, como a Gil disse, né? Se eu não sou a minha prioridade, eu me desconecto dessa minha prioridade, da minha essência, eu começo a projetar nos outros, eu começo a correr atrás, eu começo a fazer tudo pelos outros. Daí eu esqueço de mim. Aí a minha mentalidade começa a ser condicionada de que é primeiro o outro, depois eu. Que eu não mereço, que eu não posso ser próspera, que eu não posso ser a primeira mulher milionária da família, que eu tenho que escolher entre ser profissional, entre ter um relacionamento, entre ter sucesso e ser mãe. Aí todas as crenças que a gente foi alimentada ao longo da vida, desde lá da fase da infância, e todas as experiências que a gente teve na nossa vida, começam a impactar nos resultados que eu tenho agora como adulta. Faz sentido isso, gente? É a importância da gente olhar o modo como a gente pensa, como eu olho para o mundo, como eu olho para as coisas. Quais são as crenças que estão aqui dentro do meu inconsciente que me movem e que me colocam no piloto automático. E daí quando eu tô no piloto automático, a minha mentalidade entra no piloto automático. Aí eu acho que eu não tenho como mudar. Ah, e aí entra a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, minha família sempre fez assim, as coisas sempre foram assim. Então pra que eu vou fazer diferente? Mesmo se tá dando certo. Porque aí a gente entra numa zona de conforto também no que tá bom. Também no que é ali gostosinho. Ai, por que eu vou sair daqui se tá tão gostosinho? Mas será que tá gostosinho mesmo? Será que é isso? Então, cuidem da mentalidade. Observem quais são os comportamentos, as crenças, o modus operandi do cérebro de vocês. Dos comportamentos de vocês. Lembra do caminho da estrada, do caminho de casa para o trabalho. Se a gente entra no automático para ir de casa para o trabalho e faz o mesmo caminho, imaginem no resto das coisas. E às vezes vocês acham que estão travadas, que o fluxo do dinheiro não vem, que as coisas não vêm, vocês vão constelar, vocês vão fazer terapia, vão fazer um monte de coisa. Mas não observam e não estão presentes, 100% conscientes, para perceber quais são os hábitos, quais são os comportamentos, quais são as ações que vocês estão fazendo no dia a dia. As minhas mentoradas, eu falo para elas assim, que a gente vai olhar aqui o que está atrapalhando, a gente vai olhar aqui o que está bloqueando, mas tem que ter tarefa. Todas elas saem com tarefas nos encontros. Tarefas para serem realizadas no dia a dia, porque precisa colocar em movimento e em ação. Precisa mudar, sair do automático. E para sair do automático, eu tenho que executar ações diferentes. Então, na minha mentoria, não tem só ficar eu falando. Elas saem com tarefas. Todas elas têm uma semana para executar as tarefas. Para quê? Para que o nosso cérebro comece a entender que as coisas estão mudando.
E que aquilo que foi visto ali na constelação, aquilo que foi trabalhado ali na mentoria, o que a gente está trabalhando na terapia, comece a fazer sentido na vida. Para mim, existem 4 leis na constelação, né? Pertencimento, ordem, hierarquia e equilíbrio de troca e movimento. A gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente vê na terapia, na constelação e colocar em movimento. Faz sentido, gente? Ou eu tô loqueando aqui e vim falar com vocês sobre isso? Eu resolvi abrir a live assim, como diz a Josi, obedeci. Tava tomando banho depois da academia e me veio assim, faz uma live, fala sobre mentalidade, fala sobre isso. E eu obedeci, né? Coloquei lá nos stories, houve as reações e a gente tá aqui fazendo a live. A minha ideia é que essa semana a gente converse mais algumas vezes em live. Eu vou ver os horários da minha agenda, para que a gente veja que lives curtas, tá? Rapidinhos, porque a gente, né? Essa vida nossa de mãe, mulher, empresária, não ser nada tão comprido, trazer choques de realidades e que isso possa movimentar vocês, principalmente nesse mês de março, mês da mulher, pra gente movimentar e dar um choque na mulherada. Ok? Fez sentido para vocês? Né? Então gravem isso, constância, regularidade e disciplina são decisões. E a gente é responsável pela nossa mentalidade, a gente é responsável por nossas ações. Então, quanto mais eu assumo a minha responsabilidade do lugar aonde eu estou, que eu sou responsável pelo lugar onde eu estou, mais abre a possibilidade de eu sair desse lugar e eu mudar. Porque enquanto eu colocar a responsabilidade no outro, eu não consigo mudar a minha vida. Porque daí a culpa é do outro, a responsabilidade é do outro, então é o outro que tem que fazer. Quando eu assumo a minha responsabilidade de onde eu estou, de como eu estou, como eu penso, como eu estou agindo, ó, até despertou meu alarme. Peraí, deixa eu desligar aqui. Se não, gente, se não tivesse alarme, eu ia esquecer meu filho na escola. Tem dessa também, né? Então, responsabilidade sobre o que eu penso, sobre o que eu faço, sobre as decisões que eu tomo. Então fica aí essa nossa live express, vim falar aqui com vocês um pouco sobre mentalidade. E é isso. Vou ver que dia que eu consigo fazer outras lives. Eu venho aqui com lives curtas, rapidinhas, pra gente bater um papo. Certo? Desejo um ótimo almoço para vocês. E amanhã, acordando 10 minutinhos mais cedo para começar a quebrar a mentalidade do automático. Mudem caminho de casa, trabalho, para começar também a exercitar essa mudança de mentalidade. E a gente se encontra aí nessa semana com uma outra live, com outro tema, e pra gente se ver. Eu vou lá buscar meu filho, senão ele vai ficar me esperando lá. Tá bom, gente? Ótimo almoço, ótimo dia, ótima semana. Muito obrigada a quem esteve aqui. A gente se encontra mais vezes durante a semana. Beijos, tchau!